Norma, Oi, você autoriza a transmissão dessa sessão publicamente no YouTube? sim, sim, pode Isso. gravar. Paula Autorizo também a transmissão. e o professor Otton autoriza a transmissão? Sim, professor, autorizo. Eu também autorizo. Então, estamos todos autorizados. Bom, muito boa tarde a todos e todas, né? Eu gostaria de abrir esta sessão de defesa de dissertação de mestrado da minha orientanda Paula Crepaldi Campião. O título do trabalho é Motivos para a Leitura no Ensino Médio, os desafios do trabalho com literatura. Esta defesa está sendo feita online, não é? Em função das restrições impostas pela pandemia do Covid-19, e reúne, não é, nesta sala todos os participantes da defesa, com as suas arguições, e também conta com uma comunicação online para o YouTube, não é? Com uma plateia também de natureza virtual, não é? Então, eu saúdo também quem estiver nos assistindo através da transmissão do YouTube. Compõe a banca como membros titulares a professora a doutora Norma Sandra de Almeida Ferreira, que é da Faculdade de Educação da Unicamp, a quem desde já agradeço a participação, e lá da Bahia, o professor Dr. Otton Magno Santana dos Santos, da Universidade Estadual da Bahia, também se formou aqui pela Unicamp, não é? E agora vem dar a sua contribuição, não é? Analisando trabalhos dos novos estudantes de pós-graduação. Nós temos também quero agradecer também ao Otton, não é, pela gentileza, pela cortesia em poder e colaboração em poder participar desta banca. E como suplentes, não estão aqui, mas talvez estejam online, nós temos a professora Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometo, aqui da Faculdade de Educação, e o professor Dr. Rogério Soares de Oliveira, que é na Universidade Estadual de Santa Cruz, né? O ritual de apresentação desta dissertação é o seguinte: a Paula fará uma apresentação pública do trabalho, da dissertação de mestrado, da pesquisa que ela fez, não é? E que serve, na verdade, de alavanca para a discussão, não é, a ser feita nesta tarde. Após a apresentação, nós passamos geralmente a palavra para um membro de fora, neste caso o professor Otton terá a palavra, como seguindo um praxe que é da Unicamp, os professores de fora da Unicamp têm a vez da palavra, e eles vão entabular uma forma de conversar. Se eu puder fazer uma sugestão, eu gostaria que o Otton fizesse todas as perguntas e depois deixasse com a Paula para depois entabular alguma prosa, e a mesma sugestão segue para a professora Norma, não é? Fazer todas as perguntas, porque fazer um bate-bola, não é, assim, através da internet, às vezes causa uma série de ruídos, né? Então, vai ter sistema pergunta-resposta mesmo, né? Com algum pedido de esclarecimento. Bom, após a arguição de cada membro titular da banca, a Paula tem até 30 minutos para elaborar os comentários, as respostas, né? Fim dessa parte, nós temos, então, um momento em que a Paula sai do ar e nós paramos a transmissão no YouTube para
análise da banca mais íntima, não é? E depois o anúncio do conceito da nota, não é, que ela recebeu pelo trabalho, não é? O conceito é aprovado ou reprovado, ou aprovado com uma série de questões a resolver ainda. Esse é o critério da Unicamp. Portanto, muito obrigado pela participação de todos. Desejo uma tarde, pelo menos, quente na discussão, não é? Porque está muito frio aqui em Campinas. Né? Campinas está com 11 ou 12 graus. Então, eu estou todo capado aqui por causa do frio. Né? Mas vamos ter espero que seja bastante prazerosa e produtiva esta sessão online aí da Paula. Então, eu passo a palavra à Paula. Muito obrigado a todos. Paula, com você, então. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aos professores, a Norma e o Otton, por novamente terem se disposto a participar dessa banca, né? Eles foram bancas da minha qualificação também. E agradecer aos colegas que estão assistindo online pelo YouTube, e os familiares também. Espero que seja divertido para vocês também e traga algumas reflexões, apesar de muitos não serem da nossa área, né? E aí eu também estendo os agradecimentos ao pessoal do EAD da Faculdade de Educação, que estão, né, nos supervisionando nessa defesa. Eu vou transmitir a minha apresentação, compartilhar minha tela para que a gente possa começar a discutir um pouco. Bom, vou começar então. Depois da qualificação, nós achamos melhor, né, ouvindo os dois professores, a professora Norma e o professor Otton, a trocar o título do trabalho e decidimos chamá-lo, por enquanto, né, de Motivos para a Leitura no Ensino Médio, os desafios de se trabalhar com literatura. Também, após a qualificação, decidi ser um pouco mais modesta em relação ao objetivo, né, por sugestão do professor Otton. Então, fechamos como objetivo principal compreender pela voz dos estudantes os papéis assumidos pelos textos literários nas aulas de língua portuguesa do ensino médio, mantendo os nossos objetivos secundários, então as questões que também foram sendo respondidas ao longo da pesquisa, né, para que se lê literatura na escola, por que se lê literatura na escola e o que se lê de literatura na escola. Para abrir a nossa discussão, dessa vez eu trouxe uma citação da professora Ciana Lerridioso, lá do Rio de Janeiro, em que ela coloca o seguinte: justamente por ser intocável, o currículo de literatura, aliado ao treinamento acrítico oferecido aos professores, não levanta dúvidas, debates, incertezas ou dilemas, deixando ainda de favorecer a experimentação ou problematização. Por ser pesado e maçante, encontra no fator tempo seu maior aliado. 1000 páginas devem ser lidas em voz alta ou em silêncio, memorizadas, resumidas, fichadas, checadas e testadas para a loteria das 5 perguntas que caem nos exames vestibulares. Com esse pensamento da professora Ciana sobre a tonalidade dada à literatura na escola, eu começo a falar um pouco sobre essa pesquisa. Eu construí 2 capítulos teóricos que pouco mudaram, né, depois da qualificação, então aqui eu vou passar brevemente por eles, e caso as pessoas, né, nossos ouvintes e espectadores queiram saber um pouquinho mais, quando o trabalho estiver publicado, podem ler, né. Bom, o primeiro capítulo, intitulado Linguagem, Leitura e Literatura, ele tem 3 eixos principais. O primeiro deles, leitura literária como um processo dialógico, em que eu utilizo o Bakhtin para falar do conceito de linguagem e também de entender o texto como uma entidade que nunca é neutra, que ela depende do diálogo entre o autor, o texto e o leitor para produzir sentidos. Também a literatura como fruto da cultura e possuidora de uma função social, seguindo o pensamento do Antônio Cândido de que a literatura ela vem de uma necessidade humana por fantasia, que começava na prosa oral, então desde a fofoca ou outros tipos de recursos orais de imaginação, que com o advento da imprensa puderam ser transformados em texto e que cumprem essa questão de nos fornecer um elo para a imaginação. E uma função social, porque possibilita que a gente critique a sociedade e reflita sobre a sociedade de qual estamos. E nisso existem obras, né, para alguns autores, que elas se destacam das demais, por elas permanecerem relevantes com o passar dos anos, que isso seria o cânone literário. Então, obras que transcorrem no tempo e continuam sendo relevantes.
Depois de discutir essa questão um pouco mais teórica sobre a literatura, o capítulo 2 fala sobre, intitulado Literatura na Sala de Aula, um projeto ideológico, se foca justamente na presença da literatura na escola. Então, primeiro, eu tracei um panorama histórico da leitura literária na educação formal, utilizando como base os trabalhos da professora Marisa Lajolo e Regina Zilberman, que colocam a literatura como uma coisa que primeiro transicionou de lazer, então esse elo da imaginação, até servir um propósito de uma formação de um Estado nacional que se une pela língua e pela cultura. E aí, no Brasil, a gente bebe dessa fonte que veio das revoluções burguesas. Então, com o projeto de uma escola universal para todos, através da literatura que se diz o que é uma linguagem formal, uma linguagem erudita, e também a cultura, o que se considera como cultura brasileira. E aí, como que aparece, né, essa literatura nos documentos normatizadores do ensino médio e a sua aplicabilidade no cotidiano? Pensando, né, nos documentos, o último deles, em relação ao ensino médio, foi a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada em 2018 e deveria ter sido começado a ser colocado em prática esse ano, mas por conta da pandemia, isso ainda é um pouco nebuloso, né? Mas a BNCC, ela ressalta 4 usos da literatura em sala de aula, né? Então, primeiro é promover o hábito de leitura e a fruição, aprimorar a função linguística, o caráter interdisciplinar, então a literatura não ser só uma tarefa da aula de língua portuguesa, mas ser um recurso utilizado por todas as disciplinas, e, finalmente, a preferência justamente por obras canônicas em suas versões originais. Então, não ter um apego às adaptações. Com isso, falando da sua aplicabilidade, a gente tem a frase da professora que eu abri essa discussão, né? Então, a loteria dos exames vestibulares. E os livros didáticos parecem privilegiar muito mais essa loteria do que o que diz a BNCC de promover o hábito da leitura. Aqui a imagem fica um pouco pequena, mas são 2 livros didáticos diferentes, né? Eu analiso um pouquinho mais na minha dissertação, mas a gente percebe pelo tipo de pergunta que a abordagem é bem mais objetiva do que subjetiva. Então, no primeiro deles, é um livro que coloca uma atividade e associa as características, as tendências dos romances realistas e naturalistas. Então, focado na história da literatura, né, então nas escolas literárias, esse aluno deveria ser apto a reconhecer características dessas escolas e, por elas, entender onde é que esse texto estaria colocado. O segundo é um livro de literatura do professor Cereja, então tem uma proposta um pouquinho mais aberta, mas mesmo assim com um foco objetivo, quero dizer. Então, ele também pede, identifique no texto um exemplo de uma sugestão visual, identifique no texto exemplos de sensações olfativas, auditivas e táteis. Tudo bem que, diferentemente do primeiro livro, nesse aqui é esperado que o aluno volte no texto e sublime essas características, mas mesmo assim é focado nas escolas literárias, né, na história da literatura, e não no texto literário em si. E aí a loteria dos vestibulares, né, depois da qualificação eu coloquei algumas outras questões mais recentes, né, dos vestibulares, mas tanto na primeira como na segunda fase, são questões que não necessariamente você tem que ter lido para conseguir responder. Se o aluno tem uma boa noção das escolas literárias e de figuras de linguagem, tem uma gramática na ponta da língua, ele consegue resolver essas questões sem necessariamente ter lido os livros. E, bom, e aí vamos ao trabalho em si, né, a parte de campo. O trabalho usou uma pesquisa quantitativa e qualitativa do tipo de levantamento em que eu utilizei um questionário baseado num questionário americano, MRQ, e que lá nos Estados Unidos é muito usado para mensurar a motivação das crianças para a leitura. Aqui no Brasil, ele foi utilizado já por uma pesquisadora da UFSCar, e em Portugal tem muitos trabalhos que utilizam também como uma metodologia válida. Por orientação da professora Norma na qualificação, eu também passei a pensar um pouco sobre a minha figura ali na sala de aula, né? Então, o impacto que a minha influência tem ao colher esses dados. E aí eu me debrucei um pouco sobre essa questão da alteridade, né? Ou seja, a questão do outro. E aí eu trago uma citação da professora Marília Amorim, em que ela coloca que colocar esse sujeito, no meu caso os alunos, né,
no lugar de objeto de estudo, instaura entre o sujeito cognoscente e o sujeito a conhecer uma relação de autoridade fundamental que emerge de uma diferença de lugar na construção do saber. O outro se torna estrangeiro pelo simples fato de eu pretender estudá-lo. Então, ele, apesar de eu conhecer uma sala de aula, aqueles alunos ali são um estrangeiro para mim. E a minha presença ali, não, apesar de eu exercer, sim, um papel de autoridade, né, porque, apesar de não ser professora das turmas, eu estou lá como pesquisadora da Unicamp, né, eu reconheço que essas respostas ainda assim são válidas, porque existe um contexto narrativo em que eu exploro no meu texto qual é esse contexto, e essas respostas ali fazem sentido, pensando, né, através de um pensamento dialógico também de Bakhtin, mais uma vez. A escola pesquisada foi a Escola Estadual Padre Antônio Vieira, que ela é localizada em Santana, na zona norte de São Paulo, próximo ao metrô, então tem muitos alunos de outras partes da zona norte que estudam aí. No ano que eu pesquisei, né, que esse foi feito em 2019, ela tinha no total 234 alunos no segundo ano do ensino médio, sendo que desses 183 foram os respondentes da pesquisa. Esse número foi bastante reduzido por conta dos processos que a gente precisa para ter uma pesquisa ética, né? Então, eles tinham que trazer de volta uma assinatura de responsáveis, né, formulários, e aí acabou que eu só utilizei quem trouxe tudo. E aí, por orientação da coordenação, eu utilizei as aulas de artes em língua portuguesa para aplicação. Bom, vamos aos dados, né? A primeira parte do questionário, pensamento sobre a leitura, era uma pesquisa quantitativa, né? E aí, logo de cara, eu percebi que era uma sala, 2 salas, na verdade, né, de salas de leitores. Eles gostam de ler, eles dizem que ler é importante, que leem no seu tempo livre e que não leem só por obrigação. Então, são pessoas que têm a leitura como um valor, ou pelo menos algo que eles realizam. Paralelamente, eles não leem sempre os livros até o final, e ficou muito dividido em relação se lê ou não um livro inteiro por ano, né, ou em partes, né, o que se considera isso como livro. Eu utilizei a mesma coisa que a pesquisa Retrato da Leitura do Brasil, que teve a última edição divulgada em 2016. E isso de ler os livros até o final é algo que eles constatam que mesmo os brasileiros, em geral, não leem os livros até o final. Isso eu achei interessante, mas mesmo assim eles têm contatos com esses livros. E também, quando questionado sobre uma certa hierarquia dos textos, se textos literários poderiam ser mais importantes que os outros textos, a turma ficou muito dividida. Então, quase a mesma coisa, né? Concorda e discorda. Só que a maioria diz que lê mais que os livros recomendados pela escola, enfatizando de novo que se trata de turmas de leitores. Aí, pensando, né, de um lado mais subjetivo, que foi coisas que eu acrescentei após a qualificação, né, a gente pensa que o ponto de partida do subjetivo é exatamente o que levará o outro à objetividade. Então, pensando um pouco, né, na leitura literária e a escola, naquela realizada na sala de aula, eu encontrei coisas muito interessantes, né. Então, a grande maioria dos alunos, 70%, diz que acha importante ler esses textos na escola. Só que ficou bem dividido se eles gostam ou não do que eles leem na escola, e quase a mesma coisa, 65,5%, né, diz que a escola não os motiva a ler. Então, há uma coisa interessante, né, eles entendem que é importante esse tipo de aprendizagem, mas não há uma motivação para isso. E aí, para tentar entender, né, o que de onde que vem essa questão da motivação? Quando questionado sobre se eles gostam dessas leituras, quem respondeu que gosta, falou que gosta por conta da história, no sentido de tradição, então, e da cultura apresentada ali, para passar no vestibular, e o vocabulário. Aprende, melhora, tem um aprimoramento linguístico. Então, aqui, por exemplo, a Cristiane, ela coloca, sim, eu gosto, pois as recomendações são de livros bem famosos, e eu particularmente gosto de ler uma literatura do passado, já que ela reflete bem sobre as diversas características sociais e culturais da época de publicação do livro. Ou aqui a Natália, sim, pois nós temos uma preocupação como escreviam no passado. Ou a Maria Júlia ainda, sim, pois elas, as leituras, me ajudarão no vestibular. Então, história, vestibular e vocabulário.
Agora, quem diz que não, critica a falta de autonomia para escolher essas leituras, a obrigatoriedade, então, que eles vão ser cobrados depois por elas, e a temática, eles acham um enredo chato. Aí, por exemplo, a Milena, que escreveu bastante, colocou, geralmente não. Em minha mente, quando algo se torna obrigatório no mundo literário real, se torna também cansativo e chato, mesmo se a história contada for boa. Agora, o João pensa diferente, não porque elas não têm histórias que te prendam. E ainda, por exemplo, o Vinícius colocou não, pois eu não sou interessado em ler livros que eu escolho querer ler. Agora, você aprende algo a fazer esse tipo de leitura? Porque eles disseram anteriormente que eles leem porque eles acham importante que a escola apresente literatura para eles. E aí as turmas ficaram muito divididas. 50% diz que só lê por obrigação e os outros 49% que não. A Isabelle foi no meio termo, depende. Se for o livro de alguém histórico, não. Mas nos outros, de outros autores, sim. Só uma linguagem literária diferente ou o uso de palavras novas causa motivação. Já a Michelle, sim, aprendo pelo que eles passavam, como criavam, como falavam, fazendo com que meus conhecimentos sobre literatura sejam mais amplos. Miriam, mesmo não gostando tanto dos livros que a escola recomenda, entendo a importância de lê-los e aprendo como os clássicos podem fazer a diferença. Aí eu perguntei qual foi se tinha uma leitura feita a pedido da escola que vocês tenham amado ou odiado, né? E por quê? E aí a grande maioria dos alunos citou Iracema, e foi o último livro que eles tinham lido com a professora antes da minha pesquisa. Então, acredito por estar mais fresco na memória, foi a grande maioria citou Iracema. Paralelamente, na pesquisa quantitativa, eles tinham dito que já haviam ouvido falar do título, o enredo dessas obras antes da escola, justamente porque elas são canônicas, né, fazem parte da nossa cultura. O Felipe não gostou, então ele colocou Iracema, não gostei. Eu não gosto de ler livros que envolvam uma história de personagem principal ou narrativa, mas o livro é bom, pois possui uma leitura desafiadora por causa do seu vocabulário. Então, o livro é bom e ruim. Já o Natan colocou, Iracema, minha nota é praticamente nula, pois gostei muito da história e do enredo, porém as palavras usadas não chamam a atenção do leitor nos dias atuais, transformando o livro em praticamente chato. Já a Tainá disse Iracema, história interessante, porém não atrai, cheia de comparações típicas do romantismo e, particularmente, acho a personagem principal enjoativa e inexplorada. Aguardo ansiosa o próximo livro, A Relíquia do Realismo. Já a Tainá, ela fez exatamente o que a gente tem como ensino de literatura na escola, né? Ela chamou atenção para as escolas literárias, ela entendeu, fez comparações entre o romantismo e o realismo, e aí, por que ela não gostou do romantismo? Ao questionado sobre os objetivos de se ler literatura na escola, o vocabulário e melhorar o português foi algo que apareceu muito forte. Então, 65% dos alunos dizem que a gente lê literatura para melhorar o nosso português. E também em relação à cultura. Então, estudamos literatura para entender melhor a cultura dos povos, 67,8%. E aí, outra questão que saltou aos olhos, e mais do que as anteriores, foi a relação ao vestibular. Mesmo se tratando de uma escola pública, que as pessoas podem pensar que não esteja que os alunos não tenham essa expectativa em relação a prestar um vestibular numa universidade que tenha uma lista de leitura, né? Mas 72,2% desses alunos disseram que a maior motivação para ler essas obras é o vestibular. Para a Emily, ela entende que essas obras ajudam você a ler melhor, por possuir um vocabulário mais amplo e entender algumas coisas da época. Então, justamente as 3 coisas. Ler melhor, vocabulário e cultura. Já o João, a mesma coisa. Ajuda a falar melhor, escrever melhor, entender a vida melhor. Mariana, para que possamos entrar na faculdade e aumentar o conhecimento para o nosso futuro. Tamires, para sabermos mais sobre as histórias e suas escolas literárias. E a Tainara, por fim, nos prepara para o vestibular ou para algo no futuro. Também vemos quanta coisa mudou nos textos do passado e de agora. Bom, com esses dados que eu recebi nessa pesquisa, eu percebi que o meu trabalho muito se alia a outros publicados recentemente de outras instituições de ensino que apontam que há inúmeras dimensões envolvidas no processo de atribuição de uma função educacional à literatura.
E isso sem que se abra mão do seu potencial de humanização e prazer conquistados através da apreciação estética do texto. Então, há muitos desafios e dimensões entre passar um texto como uma prática social para uma prática escolarizada. E aí, a leitura literária no ensino médio parece, para os alunos respondentes, atrelada aos exames vestibulares, sendo embasada pelos roteiros, exercícios de avaliação de leitura e presente nos livros didáticos, né? E nesse contexto, o refinamento do vocabulário também se destacou enquanto uma prática indissociável da leitura. E, além disso, né, eu penso o que a minha pesquisa pode contribuir, né? E, para mim, é claro que a palavra-chave é a conciliação. Então, o ensino de literatura, o que foi mostrado é que os alunos gostam de ler, mas a escola o deixa bastante. Então, o ideal seria que a gente conciliasse uma prática subjetiva à objetiva, que preparasse esse aluno para fazer uma prova do vestibular, mas que também lhe desse momentos de imaginação, que também formasse enquanto leitor. E o alinhamento entre essas duas vertentes, que poderia realmente fomentar um hábito de leitura e transformar a visão que esse aluno tem da sociedade, formando um cidadão crítico através desse pensamento. E foi isso. Acho que eu fiz no tempo certo. Muito bem, Paulo. É isso mesmo. Bateu 30 minutos, bem ensaiadinho, conforme a gente tinha combinado, né? Então, agora eu passo a palavra ao professor Otton Magno, né? A quem saúdo aqui de Campinas, mando um abraço lá para a Bahia, lembrando também, sem querer me dar de oferecido, né, que o Otton foi também me orientando um trabalho magnífico de literatura no ensino médio, não é? Tendo defendido a sua tese de doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp, e gostaria até de já anunciar que a tese de doutorado dele foi transformada em livro, e ele me pediu gentilmente para fazer o prefácio desse livro, e vai ser lançado agora em outubro ou novembro, que quando sair nós vamos divulgar intensamente. Queria até dar os parabéns para ele por essa mais uma conquista, não é? Dentre tantas que o Otton tem, tá bom? Então, com você a palavra, Otton. Obrigado, professor. Eu gostaria de começar cumprimentando vocês, professor Ezequiel, meu orientador de doutorado, como ele disse, um super orientador, né? Fantástico. A Paula, que escreveu um trabalho muito bom, muito bonito o seu trabalho, Paula. Já antecipo que eu tive uma enorme satisfação de ler o seu trabalho mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. A professora Norma, que foi minha professora, foi membro da minha banca, e com ela eu aprendi a analisar trabalhos sobre essa temática que Paula escreveu e que eu escrevi também. Obrigado por tudo, professora Norma, saudades. Gostaria de estar presencialmente para dar um abraço em todos vocês. Saudades também da Unicamp. Paula, eu gostei demais do seu trabalho, eu gostaria de cumprimentar o Leandro também e agradecê-lo pelas orientações. Paula, o seu trabalho, eu me senti contemplado em praticamente tudo que foi dito na sua qualificação. Não é? À medida que eu li o seu trabalho, eu fazia diversas pontes com o que eu vivenciei na minha experiência, quando eu fui fazer o meu trabalho, não é? Depois, com a socialização do meu trabalho na Faculdade de Educação e também nos eventos dos quais eu participei, me coloquei no lugar embora você não tenha feito o trabalho com os professores, mas eu me colocava sempre no lugar daqueles professores, não é? A quem os alunos faziam menção, não é? Isso aí aprendi isso com a professora Norma também. Então, a importância, uma das partes importantes do seu trabalho reside no cuidado em tratar a educação pública, não é? A escola pública, não é? O seu texto é extremamente cuidadoso nisso, ele não é julgador da escola, não é? É um texto bastante, a escrita é bastante simples e preocupadíssima com o seu objeto, né? Eu percebi a delicadeza da forma como você coloca as palavras para se referir
ao seu objeto, viu? Então, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de ler o seu trabalho. Eu comecei aqui, eu fiz um parecer, e depois, no final, eu mando ele para você, sobre o seu trabalho, para eu não me passar no tempo, tá bom? Então, eu comecei aqui, eu fiz uns tópicos, e vou comentá-lo a partir da problematização. Então, como você já falou, não é? O seu objeto mudou, né? Passou a ser compreender o olhar dos alunos sobre os papéis assumidos pelos textos literários nas aulas de língua portuguesa do ensino médio. E para tal, considerando que a função social e humanizadora da leitura literária pode ser potencializada pelo trabalho pedagógico realizado na escola, fez uma investigação com turmas do 2º ano do ensino médio em uma escola estadual localizada na cidade de São Paulo. Então, eu me sinto atendido pelas observações feitas no processo de qualificação e da nova construção do seu problema de pesquisa, que eu considero muito mais adequado ao trabalho realizado e aqui apresentado. De acordo com a descrição da problemática, aliada à justificativa apresentada, você apresenta um texto reflexivo, contemplativo do objeto, e ao longo do texto, você busca associar o seu objeto às leituras que possui e às vivências no espaço escolar, muito bem feito, por sinal. Quanto ao recorte dos sujeitos participantes da pesquisa, também me sinto contemplado pelas sugestões da qualificação e por sua escolha pelos estudantes. Deixou a pesquisa mais enxuta, mas com muito fôlego para tratar dos dados coletados. É possível ler o seu trabalho e perceber que todas as discussões estão relacionadas ao seu objeto. A problemática da pesquisa é justificada ao longo do texto e principalmente no capítulo 3, intitulado Perspectivas Metodológicas. Avançando, sobre o marco teórico, o seu referencial destaca Bakhtin e Antônio Cândido como pilares da pesquisa. Se na qualificação você já havia demonstrado um fôlego impressionante no tratamento do seu referencial teórico, agora você foi além. Não é algo fácil se apropriar de uma teoria e relacioná-la a um objeto de pesquisa. Além de você ter conseguido esse feito, você o fez de um modo nada cansativo, ao contrário, a fluidez da sua escrita, da sua linguagem, faz com que muitas dúvidas que eu tinha sobre Bakhtin e Voloknov fossem respondidas no seu 2º capítulo. Também apresenta uma vasta discussão dos autores, acima citados, em diálogo com outros estudiosos, o que enriquece a sua revisão de literatura. Você também apresenta um exercício interpretativo extremamente relevante para a compreensão do suporte desse trabalho, e aqui também eu me sinto contemplado pelas sugestões apresentadas na qualificação. Como sugestão, eu proponho que no tópico intitulado A Escolarização da Literatura sob o olhar deste trabalho, que você apresente um conceito para a escolarização da literatura. E aí pode ser, inclusive, extraído das referências que você apresenta no trabalho, como Magda Soares e Regina Zilberman, por exemplo. Isso porque esse conceito ele é retomado nas suas considerações finais, quando você conclui que o processo de escolarização da leitura literária na escola investigada, aí eu abro a citação, tende a afastá-la de sua caracterização enquanto prática social viva, indissociável da cultura, na medida em que se adequa a convenções institucionalizadas em detrimento da subjetivação do leitor. Por que eu proponho isso? É porque a literatura, quando vai para a escola, ela se torna escolarizada. O que ocorre é que, como você observou na sua pesquisa, ela passa por um processo inadequado de escolarização. Mas há outras práticas que transformam a literatura em escolarizada, mas são práticas adequadas ao contexto escolar, não são práticas que repetem o livro didático sem fazer contextualização ou sem fazer aproximação com outros objetos. Por exemplo, né, a falta de identificação dos estudantes com a literatura proposta na escola passa por isso aí. Sobre a sua metodologia, no resumo você traz a seguinte informação. Os dados coletados através de questionários sobre hábitos e motivação para a leitura foram analisados quantitativa e qualitativamente, em paralelo às orientações e diretrizes elaboradas pela esfera pública. Aqui também eu me sinto contemplado pelas sugestões que fiz no seu processo de qualificação. Eu destaco a retomada do seu referencial teórico, não apenas no capítulo de análises, como também no capítulo que trata da metodologia. Mais uma vez eu reforço, o seu trabalho está todo alinhado. É possível perceber a relação do seu objeto com todas as partes que compõem a dissertação. Em relação aos nomes dos estudantes, participantes da pesquisa, eu não localizei no texto quais foram os critérios utilizados para esta escolha. São nomes reais,
No seu TCLE, no trecho sigilo e privacidade, você garante que a identidade dos participantes será mantida em sigilo. Portanto, eu penso que isso precisa ser explicado no capítulo procedimentos metodológicos. Sobre o texto, a escrita do texto está adequada às normas acadêmicas, contando com poucas falhas de ortografia, concordância, são coisas que sempre passam. ABNT, né? Aí eu dou aqui algumas dicas para você nesse parecer, né? E ao longo do seu trabalho, você... não, isso aqui é das referências. Aí eu vou te mandar essas sugestões. Em relação à pessoa do seu texto, né, eu vou continuar sugerindo que, ao invés do impessoal, você utilize a primeira pessoa, dada a sua segurança em estabelecer os diálogos entre os teóricos e a sua habilidade na defesa e análise do seu objeto, o que você fez muito bem aqui na sua exposição. Eu não tenho mais nada a dizer, a não ser agradecer e parabenizar pelo seu trabalho, viu, Paula? Muito obrigado. Parabéns. Bom, acho que agora eu posso comentar, né? Primeiramente, agradeço os parabéns e, bom, né? As referências, inclusive, incluem o senhor, né, professor? Porque eu utilizei o seu trabalho de doutorado, citando adequadamente, claro, né? Mas que eu acho que nossos trabalhos realmente dialogam bastante nas suas especificidades, né? Nós pesquisamos objetos um pouquinho diferentes, né? Você também se debruçou muito mais sobre os livros didáticos do que eu, né? Mas seu trabalho também foi muito importante para a execução desse. Em relação à escolarização da literatura, realmente foi algo que eu pensei em incluir, mas no momento eu acho que eu não... eu acho que eu subjuguei talvez um pouco que o meu leitor fosse entender esse conceito, sabe, pelos meus olhos, talvez por ser algo que nós discutimos muito, né, dos nossos grupos de pesquisa, entre nós professores, né, mas realmente eu pretendo incluir, talvez através da Magda Soares mesmo, que eu cito lá no começo do texto, e que ela fala bastante disso, mesmo na qualificação, a professora Norma tinha me dado a dica de um artigo da professora Regina Zilberman que aborda esse tema, que eu usei um pouquinho, mas que não em relação a isso, eu usei para outra coisa, né, mas que ela fala sobre isso também. E lembrando também, né, eu abordei superficialmente, né, os livros didáticos, e que esses livros, eles também, em algumas das suas composições, falam de um processo um pouco mais interpretativo, um pouco mais subjetivo, mas se a gente for colocar num todo essas questões, a grande maioria continua sendo, né, objetiva, incluída com sessões desses livros para Enem e vestibular, né, preparando para o Enem, de olho no Enem, né, coisas assim. Em relação aos nomes, realmente eu não expliquei como que eu fiz. Isso é uma falha, eu vou incluir, né, eu mantive o primeiro nome dos alunos, mas isso é algo que mesmo talvez seja contraditório, pelo que eu me propus a fazer, né. Em relação a trazer o referencial na metodologia e na análise, eu acho que ainda talvez esteja faltando mais um pouco, porque eu já mudei, né, da qualificação para cá, tentei trazer um pouco mais do Bakhtin junto com as análises do Cândido, né, junto com as análises das respostas dos alunos, mas não tanto na parte que eu descrevo a metodologia, né, eu utilizei bastante a professora Marília Morim, que trabalha com Bakhtin, mas não citando ele diretamente, né, talvez seja algo a anexar. E, por fim, é uma grande dificuldade para mim escrever academicamente utilizando o nós. Eu não sei, parece que é como se eu fosse uma persona diferente, né? Quando eu escrevo pesquisa, eu acho que talvez tenha a ver com a minha formação na graduação, né? De ter sido um curso de letras mais, de uma escrita acadêmica mais formal, né? E um curso que não tinha essa abertura. Então, eu acho que eu fui... para mim é mais fácil escrever me afastando, mas realmente, né, se eu estou propondo um olhar dialógico, tenho que começar, não sei se agora para este trabalho, mas talvez para o meu doutorado, tentar mudar essa forma de escrita, mas acho que essas são as que você trouxe por enquanto. E, óbvio, eu lerei com muito carinho as suas observações mandadas por e-mail, né, e por aí tentarei reconstruir esse texto nessas nuances que não estão tão legais. Agradeço ao professor Otton pela intervenção.
Pergunto se tem alguma réplica ou tréplica para fazer para a Paula. Está satisfeito? Satisfeitíssimo, professor. Então, tá bom. Então, muito obrigado pela sua participação, Otton. Depois nós vamos conversar mais um pouquinho. Eu passo a palavra, então, à professora Norma para as considerações. E queria, desde já também, eu tinha esquecido de fazer, agradecer o pessoal aí do backup tecnológico, né, que é o Leandro, o Ailton, etc., que, na verdade, nos dão um suporte, não é, para a transmissão desta sessão para o YouTube, né, estão sempre presentes acompanhando o trabalho com uma eficiência muito marcante. Muito obrigado a vocês. Então, passo a palavra à professora Norma para as suas considerações. Norma. Bom, primeiro eu quero começar pelo agradecimento também, pelo fato de ter sido convidada para a defesa, depois da qualificação, e que então queria um agradecimento especial à Paula, sempre delicada, responsável, atenciosa. A escrita dela, como o Otton disse, é reveladora dessa delicadeza, dessa seriedade, dessa capacidade dela ser delicada até na escrita e respeitosa com o outro. Então, primeiro, quero agradecer a Paula por isso, por apresentar esse trabalho nesse nível e por ser também um membro do nosso grupo de pesquisa que a gente gosta bastante e que tem contribuído muito. Quero agradecer ao Ezequiel também pelo convite, meu eterno orientador também de mestrado, e eu tinha dito na qualificação, mas agora nós estamos sendo gravados em YouTube, eu quero deixar registrado, a quem eu devo muito. Com ele eu aprendi, eu tive muito espaço, muito momento de aprendizagem mesmo, de coleguismo, de ética e de generosidade. Ezequiel é um intelectual muito generoso com todos que podem conviver com ele, né? E ao Otton de lembrar do nosso tempo de aula aqui, né, Otton? Desse companheirismo, do trabalho também. Quero agradecer de estar aqui com o Otton, porque o trabalho dele realmente é diferenciado, e eu gostei muito de ter participado da banca dele, e agora fico muito feliz por estar aqui de novo como colega, né? Bom, eu acho que eu me sinto também, como o Otton, eu me senti totalmente contemplada na versão da defesa, do texto na defesa, e também não tenho questões, perguntas e etc. Eu vou um pouco falar a respeito, que vou ser repetitiva em relação ao que eu falei já na qualificação, porque o texto, a parte teórica, metodológica, já estavam, né, essas partes estavam avançadas já no momento da qualificação, e então eu quero repetir para ficar mais público, que agora é público, né, mais público, e vou dizer também a respeito das outras partes que você foi colocando, que você foi, eu não digo que você mudou, né, a versão, mas que você foi melhorando, aperfeiçoando e sendo mais rigorosa ainda. Bom, então é isso. Estou contemplada, como o Otton disse. Então, eu também vou ser repetitiva, um pouco do que eu falei da qualificação, mas um pouco do que o Otton falou, porque a minha leitura foi muito próxima dele. Desde o começo, eu senti que o trabalho tem uma qualidade acima daquilo que a gente espera para uma dissertação de mestrado. Bom, agora eu quero também dizer, agora eu acho que eu vou ler para ser mais rápido também, não me perder. Bom, é uma pesquisa importante, a sua, eu acho que ela traz uma grande contribuição num programa de educação, porque ela defende a literatura como um direito, baseada nos estudos do Antônio Cândido, na contribuição de Cândido, e traz a especificidade da literatura e da formação do leitor no ensino médio.
junto com os problemas, os entraves do vestibular, né? Que acaba usando o vestibular, que acaba usando a literatura como instrumento para ensinar algo, como aperfeiçoamento linguístico, ou para passar no vestibular, que é o que os alunos também devolvem para nós, né? Então, eu acho que a sua pesquisa é bastante importante, porque ela vem reforçar esse paradoxo. A academia, os alunos, a sociedade, a escola, você, o Ezequiel, o Otto, eu, todos nós defendemos que a literatura tem sua especificidade e é importante na formação do indivíduo, né? A leitura literária é fundamental para poder formar, formar um tipo de leitor que aprende a conhecer a si mesmo, conhecer pontos de vista diferentes, buscar outras visões de mundo e etc. Então, nós temos isso de um lado, e do outro lado nós temos os livros didáticos, a escola, as práticas no ensino médio, trabalhando para formar um leitor que passe no vestibular, né? Então, esse paradoxo, essa briga, né, esse confronto, essa dicotomia que a gente vê tão forte, a sua pesquisa mostra, quer dizer, o aluno até reconhece que ler é importante, ele sabe que ler é importante, ele sabe que tem que ler literatura, mas a escola está preocupada como instituição em preparar o aluno para o vestibular. Então, toda vez que uma pesquisa coloca isso, me coloca assim, bom, precisa mudar, mas mudar o quê, então? Será que a escola consegue mudar, né, sendo que ela tem a pressão do vestibular no ensino médio? Será que nós vamos poder ter um ensino médio como era no século XIX, onde eu estava formando o cidadão com a cultura humanística e literária, a retórica e etc., e não formar um aluno só para passar no vestibular? O que precisa mudar? A escola precisa mudar? Ela vai ter condições de mudar? O livro didático vai mudar? O mercado editorial só trabalha com a escola, assim, com a demanda da escola. Então, essa discussão, né, é uma discussão que você traz muito bem fundamentada dentro do seu trabalho, e acho que mostra, o que o seu trabalho mostra, que isso ainda pega a gente não, né, é uma problemática ainda colocada muito dicotomicamente, a gente não sabe como chegar mudar isso já é antigo, e etc. Então, eu acho que o seu trabalho é muito legal, eu acho bacana quando um professor se coloca nessa discussão, e você, na sua tese e na sua arguição, na sua apresentação, você acaba dizendo o que é que você espera, como mudar. Mudar por uma prática conciliatória, onde tenha a questão da formação, mas tem uma prática subjetiva da leitura, mas também objetiva, preparando para o vestibular. Eu acho que até você responde. Mas eu já tinha destacado esse texto, e não é que eu achei que você não tivesse defendido isso, mas eu quis destacar como é forte essa dicotomia, como é forte essa discussão no ensino médio antiga, né? O século XX começa com isso, porque o século XIX não estava com essa preocupação, nem tinha vestibular, né? Muito pelo contrário. Então, acho que eu quero ressaltar isso. Bom, voltando ao seu trabalho, eu quero ressaltar a qualidade acima da média para uma dissertação de mestrado, como eu já disse. Você desenvolve perfeitamente, maravilhosamente, todas as partes que compõem uma pesquisa. No levantamento bibliográfico sobre a temática, você traz este levantamento, faz uma boa leitura, faz uma síntese dos trabalhos que existem.
os seus referenciais teóricos, a exposição da metodologia, o delineamento do objeto de pesquisa, que acaba pegando uma forma na defesa, que se sustenta bem melhor, na apresentação e análise dos dados, dos gráficos, tudo isso com respeito ao leitor que acompanha a sua exposição e argumentação. Você consegue contribuir com um estudo importante que você vai construindo com conceitos na área da linguagem, com Bakhtin, e na área da literatura, com Antônio Cândido, um clássico, com Calvino, com Bloom, né, que são referências mesmo neste campo. E você faz um texto organizando muito bem, como o Otto já colocou. É uma excelente leitora dos documentos oficiais, do TCN, BNCC, diretrizes, e de outras pesquisas, como retratos de leitura. Destaco a leitura a referência da Délia Lehner, é uma autora que não é muito lida no nosso grupo de pesquisa, mas eu acho que ela tem uma contribuição grande para dar, né, no campo das práticas, a leitura como prática social. Acho que todo professor deveria ler as produções dela, o livro Ler e Escrever na Escola, o Real, Possível, Necessário. Ela é muito clara, né, e traz uma boa discussão. Eu destaco a Lehner porque não é uma autora que normalmente nós lemos no grupo, né? A sua leitura sobre tentando construir a ideia do se deve ou não se deve ler os clássicos, o cânone, se deve se ter um cânone ou não literário, perfeita. Vou aproveitar porque pode me orientando a estar ouvindo a sua banca, eu quero indicar para a Yara. A Yara tem uma grande discussão sobre ler as edições do Pinóquio, porque como Pinóquio consegue, durante tanto tempo, ser, né, editado para gerações diferentes, e eu acho que o seu trabalho está exemplar nessa parte. Você problematiza, argumenta, formula conceitos, muito bacana também. Sua escrita é potente, flui, correta, coesa, coerente. Tem pequenos deslizes, como o Otto disse, mas umas frases, alguma concordância ali, que passa mesmo, passa para todo mundo. Seu texto não tem nada de supérfluo, apenas no breve histórico da literatura com a escola, que você disse que vai ser breve, então fica breve mesmo, fica mais geral. Então, eu acho que em um outro momento você pode se dedicar a isso, né? Eu fico muito desconfiada dos textos sobre literatura, falando que a literatura ensina gramática, sempre, né? Desde da corte, lá vem da corte, vem do império, uma literatura, um ensino preocupado com gramática e preocupado com a literatura dos clássicos. Tem mais coisa além dessa observação na história, quando você começa a trabalhar com autores, como eu trabalho com João Kopke, a gente vê que ele tem gramática, mas na verdade ele está querendo a cultura oral, ele está defendendo uma cultura oral que vem lá da literatura mesmo, como a Zilberman fala, da oralidade, mas tem nuances aí que eu ando questionando um pouco essa história que foi já escrita sobre a literatura e a escola. Mas você coloca muito bem no seu texto que é um breve histórico, você não vai se deter a isso não é importante. Então, não vejo como um problema. Só estou apontando se um outro momento você for usar esse material. A sua apresentação da metodologia fundamentada, justificada, cuidadosa nas informações, nas apresentações de outros estudos na mesma direção, achei muito bacana quando também você colocar as outras pesquisas que trabalham na mesma abordagem que a sua, né? E os resultados que foram chegando, exemplar também. Para ser lida pelo grupo, quem optar por esse tipo de metodologia. E eu acho que é isso, então, que seu trabalho traz resultados, não traz
tanto os resultados e dados originais, porque, na verdade, você chega na ideia de que a escola motiva pouco, que o aluno diz que gosta de ler, mas não lê o livro inteiro, e etc. Mas isso não é o mais importante, porque a sua pesquisa, eu acho que os seus resultados vão mostrando a importância da escola na formação do leitor. É isso que é o resultado mais importante, isto é, há uma formação para ser investida antes do ensino médio, porque quando chega no ensino médio tem essa pressão do vestibular. Então, há uma formação do leitor mais, como direito a um acesso a uma cultura literária e a uma fruição literária, que tem que ser investida muito antes. Porque se a escola investir nisso antes, ele até lê o clássico. Porque aí ele já tem as qualidades, as habilidades, as competências, as práticas para ler um clássico, né? Então, a formação, o seu resultado maior da sua pesquisa é isso. O tempo todo, a escola é chamada para trabalhar com literatura, né? E uma outra coisa que você mostra muito bem, e que é um resultado que eu acho também bastante importante, é que, embora haja o discurso consensual, que ler é bom, ler é importante, que desenvolve vocabulário, etc., os alunos ainda têm dificuldades, né, para entrar neste mundo. Que mais que eu coloquei aqui? Deixa eu ver. Mostra, então, a unanimidade do discurso que defende que ler é importante, quer dizer, nós não vamos falar isso. Isso todo mundo já fala que ler é importante. O que nós precisamos é ter uma prática de leitura, de formação do leitor na escola, né? Bom, eu acho que é isso. Eu tinha feito conforme eu fui mostrando metodologia, eu fui marcando algumas páginas, depois eu te mando o parecer, para você ter ideia do que eu estava quase que justificando, né? Por que eu acho boa, por que eu acho exemplar, etc. Mas eu não vou ler, porque eu acho que virtualmente isso daí fica meio complicado. Bom, por último, eu quero fazer... Deixa eu ver como eu vou colocar aqui, porque agora eu não estou lendo. Eu acho que o seu trabalho realmente, vou reforçar, é de muita qualidade, então acho que você já deveria ingressar no doutorado. E no segundo semestre já tem abertura para o doutorado. E aí eu já fico um convite para que você continue no ALE Aula, porque seria muito bom ter uma orientanda da sua qualidade dentro do nosso grupo, para poder continuar contribuindo como PED, ajudando a discutir, formando uma rede de relações e etc. E aí, diante desse convite que eu já estou fazendo para que você pense nisso, eu sei que é difícil porque você não mora em Campinas, que eu acho que você pode dar no doutorado continuidade a essa pesquisa, talvez criando personagens leitores em cenários propícios para a sua formação. Então, dentro deste grande panorama, elencar personagens como o Menóquio, por exemplo, né? Como o escolarizado, como aquele que tem aversão à leitura, alguns personagens leitores, e tentando traçar através de um texto mais focado não na grande pesquisa que você já fez, você já tem esse panorama, tentando mostrar um leitor mais desviante, um leitor mais escolarizado, um leitor mais formado, um leitor... Enfim, alguns personagens discutindo essa questão da relação da escola que forma o leitor, ou não forma, ou desforma, né? E a questão da formação literária, tá? do leitor literário. Então, isso é um convite. E, para não não deixar você sem falar nada, eu queria saber sua opinião
primeiro sobre... Você faz isso na dissertação, mas eu queria que você falasse sobre isso. O que você acha da Base Nacional Curricular a respeito das orientações do ensino da literatura? Você faz isso, mas queria... Dos PCNs, quer dizer, da base, dos PCNs para a base, se houve mudança, se houve avanço e como você vê a proposta da base a respeito disso. Se aproxima-se do discurso acadêmico, a base, principalmente, mas é uma curiosidade minha. Se você disser que faz tempo que você não estava olhando na base, porque não, você olhou lá no começo e depois você ficou olhando para os dados, também não, se não quiser responder, não precisa, tá? E também eu gostaria que você comentasse um pouco também sobre como você vê os resultados que você chegou a respeito da leitura digital de seus alunos, que na época a gente até discutiu o que está lendo, né, digitalmente, e agora na pandemia, que provavelmente eles só estão lendo digitalmente, né? Muito mais, a pandemia escancarou isso, fez um salto, provocou um salto enorme. Como que você vê essa questão da leitura digital? Se hoje você fosse escolher os dados, se você acha que você teria outras respostas diferentes da que você teve na época, tá? E na página 30, também para só situar uma coisa muito pequena, na página 31, no último parágrafo, você faz uma referência ao Bloom sobre o cânone. E aí a afirmação é assim, na última linha, no penúltimo parágrafo. Por entender que a realidade social não tem implicações nas leituras de uma obra, para Bloom, o cânone somente ensina aqueles que já possuem um olhar sensibilizado. Que era mais ou menos o que eu estava falando. Se a escola formasse esse olhar sensibilizado, provavelmente eles leriam o cânone. Só que nesse parágrafo e no de baixo, que começa no de baixo, eu acho que está muito forte o Bloom. Não sei se foi a sua afirmação ou a do Bloom. Bloom, o cânone somente ensina. Esse somente é muito forte. Quer dizer, não possibilita nenhum outro caminho, somente, né? E embaixo você fala de novo, o cânone literário, portanto, somente adquire um caráter formativo. Eu acho que não cabe esse somente, tá? Na minha opinião, é assim, Bloom ensina, pode ensinar, né? Porque a gente sabe que formação de leitores a formação se faz por caminhos desviantes, não previstos, né? Inusitados mesmo. Mas olha, uma coisinha só que eu achei no seu texto para comentar. Então é isso, muito obrigada, parabéns para você, parabéns para o seu orientador pelo belíssimo trabalho, tá bom? Eu começo agradecendo os elogios, né, e também fazendo os elogios. A professora Norma foi minha professora agora no mestrado, né, do grupo de pesquisa nas APPs, fizemos algumas juntas, e como eu coloquei também, né, nos agradecimentos da dissertação, mas aqui faço de forma pública também, é uma pessoa extremamente apaixonada pela literatura, pela leitura, e esse olhar, né, de ser professora é contagiante, né, então a gente percebe esse amor necessário para ter fincar o pé no chão e dizer, sim, é importante, né, vamos zelar para isso, e é contagiante, né, para nós alunos e para o pessoal do grupo de pesquisa, né. Bom, eu vou começar vamos por partes, pelo que você começou a falar, né, realmente, eu acho que é muito presente no meu trabalho essa relação do paradoxo, né, que, como a professora Ciana coloca, a loteria dos exames vestibulares versus uma cultura humanística, né? Eu não acho que é possível desassociar essas duas coisas. Eu acho que a escola tem que trabalhar com essa dicotomia sempre. Não vejo uma fronteira, ainda mais pensando em questões de políticas públicas e do nosso atual governo, um ensino que seja voltado a um pensamento puramente humanístico, né? Se a gente está pensando
e o foco vai para isso, né, uma aplicabilidade da literatura na sociedade, né, e é o que eu falo um pouco no texto, né, uma forma de arte, é difícil a gente pensar uma aplicabilidade prática, né, que não seja a fruição estética do texto, que não seja a imaginação, que não seja a viagem através da leitura. Então, é por isso a conciliação, né, que aí eu acho que com a sua dica eu poderia pensar em desenvolver um pouquinho mais, mas me contendo para não escrever um trabalho novo, que seria o de pensar nessa parte da conciliação, né, do como mudar esse cenário, como conciliar a prática de pensar na literatura como parte de uma cultura humanística versus uma objetividade que ela tem que ter também, né, porque é assim que ela aparece na sociedade, em coisas que são valores para esses alunos. É importante para eles, sim, ser aprovado no vestibular, é importante, sim, ele sentar lá e conseguir fazer a loteria das 5 questões. A gente não pode dizer também que isso aí renegar a existência dessa parte, né? Em relação ao respeito ao leitor, isso é algo que eu tenho muito cuidado mesmo, porque até no texto eu considero esse aluno como leitor, ele não existe o aluno e o leitor, né? São alunos leitores. Então, ao respeitá-lo como aluno leitor, eu acho que eu estou entendendo que ele é capaz, sim, que aí vai a sua última pergunta, né, que é em relação ao Bloom. O Bloom diz que somente você consegue apreciar o cânone se você tiver um olhar apropriado para isso. E eu coloquei isso em nota de rodapé, né, quando eu falo do porquê que eu estou usando o Harold Bloom, e porque ele vai contra o meu resto do referencial teórico, né, que, querendo ou não, a maior parte desses autores tem posições pessoais mais marxistas ou de um pensamento diferenciado que pensa na sociedade de uma outra forma. O Bloom é contra tudo isso, né? Ele acredita, sim, que existe um leitor que é capaz de entender o cânone e um leitor que não é. Só que eu não posso negar a existência dele como um grande crítico literário e pensador de cânone, né? Então, quando ele escreve o Cânone Ocidental, ele é uma das primeiras pessoas a conseguir colocar de uma forma clara obras, linkar, né? Ele realmente, no livro dele, ele diz. Então, começa no Ulisses e passa por tal coisa, tal coisa, tal coisa. Óbvio que um cânone ocidental eurocêntrico, né? Então, só tem autores norte-americanos e europeus, mas, assim, que a gente consegue, que ele consegue, em poucas palavras, explicar por que essas obras ainda são relevantes nos dias atuais, né? Ele escreve isso, acho que acredito que é em 2000, por aí, né? No começo do século. Agora, em relação, né, voltando, né, o meu breve panorama, que realmente foi breve, eu acho que daria uma outra pesquisa, aí se eu resolvesse fazer essa volta, pensando desde a oralidade do pessoal que declamava Homero na Grécia Antiga, né, dos sofistas, e que sim, é muito importante, e mesmo do livro que eu utilizo bastante, da Marisa Lajolo e da Regina Zilberman, de 99, elas colocam algumas coisas sobre essa parte, não se debruçam tanto, mas elas citam, sim, uma parte maior dedicada à oralidade. Eu achei que aqui realmente não caberia, porque eu não estava fazendo um estudo super aprofundado da literatura como, né, a presença somente da literatura na escola, né? Mas eu acho que daria uma boa dica de artigos aí, para ser sincera, né? Tem muita coisa para ser analisado. Agora, em relação à escola na formação do leitor, que eu acho que eu consigo responder as outras 2 questões, e eu utilizei no começo, junto com a Délia Lerner, que também acho importante, a gente não lê tanto do nosso grupo, principalmente, eu acho, porque ela vem da onda da Emília Ferreiro, né, que não é tanto nosso referencial de alfabetização, com certeza passa por ela, mas que não é um assunto do nosso grupo de pesquisa. Mas eu acho que ela realmente se debruça muito sobre as práticas, né, e escreve de um jeito muito fácil. A tradução do livro para o português é muito bem feita, então é bacana de ler. Agora, a minha noção de escola, né, que aí passa pela questão da escolarização, o objetivo da escola, é muito pautada no que a Hannah Arendt diz, né, então é a instituição que a gente coloca entre a família e o mundo, né, é aquela que prepara, ensina para essa jovem, para essa criança, o que ela precisa saber sobre a sociedade. E essa é a ideia que
permeia, né? Eu acho que a minha construção de ideia da escolarização e também do que eu acredito que deva ser a escola, né? O que se deve aprender na escola. Em relação à BNCC, a BNCC, a minha percepção, né? Ela não tem uma grande... Na área da literatura, né? Importante pontuar. E no ensino médio, ela não muda tanto dos PCNs. O que acontece é que os PCNs, eles citam diretamente as pessoas de onde eles estão tirando seus referenciais. Os PCNs são bem pautados no conceito do Antônio Cândido, eles o citam literalmente em relação a essas coisas que eu também abordo no trabalho, né? O pensamento sobre a literatura enquanto um direito, de ter uma função social, uma função, eles não falam de função, não usam o nome ideológico, eu acredito que, por exemplo, hoje não poderia ter isso mais, mas existe uma função ideológica, existe uma função social, existe uma função total. Então, ele cita um pouco Antônio Cândido. Agora, a BNCC, a gente percebe que bebe dessa água, porque ela não muda tanto dos PCNs. A interdisciplinaridade, por exemplo, estava lá também. Essa questão de promover o hábito, né, ainda se usa a palavra hábito, também estava nos PCNs, né, em relação a promover a língua, também estava lá. E aí o que muda um pouco é em relação a isso do cânone, né? Os dois, eles dizem que o cânone deve ser privilegiado, de preferência, se você for trabalhar com obras referenciadas pela crítica, que ela seja trabalhada de forma original. Mas a BNCC também diz de se utilizar em paralelo outras mídias. Então, por exemplo, se eu for trabalhar, eles não dizem de cotejo, mas eu, como professora, faria isso, né? Talvez trabalhar com o Dom Casmurro, mas também trabalhar em paralelo com Amor de Capitu, que é uma espécie de releitura em outra perspectiva, trabalhar com outras mídias, então com vídeos, com filmes. E aí que é essa questão da leitura digital, eu acho que entra aí também, né? Agora na pandemia, que foi a sua segunda pergunta. Eu não acho, eu não sei dizer se os alunos estão lendo mais ou menos, mas eu acho que eles estão fazendo mais uso quem tem acesso, o maior uso da tecnologia. O que acontece é que é bem mais cansativo, né? Mesmo nós aqui nessa defesa online, se nós estivéssemos fazendo pessoalmente, isso aqui flui de uma forma diferente, né? Então, eu acredito que é um trabalho diferente. Eu acho que o aluno está lendo mais porque é o que tem para fazer, né? É o que dá para fazer, mas é muito esperto do professor que utiliza outras mídias, né? Então, complementa a leitura teórica com talvez algum vídeo no YouTube, com algum outro tipo de jogo, com algum outro tipo de exercício sobre o livro. O que eu sei de alguns amigos que são professores, né, eu não dou aula agora, no momento eu não estou dando aula para ensino médio, no ensino fundamental, é que essas crianças no começo do ano já tinham os livros físicos em casa, né? Então, por conta... eu não sei meus colegas de escola pública, mas meus colegas de escola particular, com certeza, os alunos receberam o material no começo do ano. Então, o que eles estão fazendo é utilizar o livro físico que as crianças têm de literatura, então elas leem os livros em casa no papel, e as atividades em cima dele, os debates, são feitos de forma virtual. Eu acho que só tem a aumentar, né? E aqui, de novo, né, salientando que o leitura digital, que eu considero qualquer outro tipo de texto no computador, no tablet, né? Não necessariamente pensando que o texto foi feito para aquele dispositivo, né? Porque é totalmente diferente você ler um e-book que foi feito, diagramado para aquele instrumento do que uma xerox, né? Uma cópia colocada no computador, não um PDF, seu olho cansa mais, né? Eu acho que tem essas diferenças. Eu acredito que isso também deve ser um objeto de pesquisa interessante para as pessoas que se debruçam mais sobre leitura digital, pensar como esses alunos estão fazendo agora na pandemia, né? Mas eu acho que essas foram as questões. Em relação, finalmente, né? Em relação ao doutorado, tenho interesse, né? Mas ainda tenho que pensar, essa pandemia, isolamento, me deixou um pouco sensível num primeiro momento, um pouco desacreditada, né? Com os desdobramentos, agora eu vou refletir com mais calma sobre o futuro, né? Mas acho que, por enquanto, é isso. Tá bom, ótimo, muito bom.
Norma, você tem mais alguma questão, algum comentário, réplica, tréplica, extensões de fala? Satisfeita? Pode falar. Estou satisfeita. Só lembrando que nós estamos começando a discutir na faculdade a seleção do próximo ano e vai acontecer no segundo semestre essa seleção virtual. Então, estou só já informando. Já já começa a sair a documentação oficial, mas nós estamos começando a discutir isso, tá bom? Vai pensando, pensa rápido, emenda, faz igual eu fiz com isso aqui, ó. Terminei em 94, em 95 eu já entrei no doutorado. Tá bom? Então, estou satisfeita. Obrigada mesmo. Obrigada, Norma, obrigado pela participação, pela sua intervenção. Eu vou fazer alguns comentários muito rápidos também, tá? Porque no peso e contrapeso, me parece que ambos os arguidores, né, que fizeram uma análise pente fino do trabalho em dois momentos, na qualificação e agora na defesa, elogiaram, né, a qualidade do trabalho, o que é motivo de muita satisfação para a Paula e para mim também, né? Eu assino embaixo tudo que vocês disseram e enalteço muito o profissionalismo, o empenho da Paula, né? Esse espírito de curiosidade, de ir atrás de materiais, etc., né? E um tipo de discurso sem muita afetação, né? Um discurso que vai no objeto, vai direto lá e diz o que tem que ser dito sem muitos adereços, né? Então, é um tipo de linguagem que eu gosto muito, né? E até que não me deu muito trabalho também na revisão, né? Trabalho, você sabe que eu sou meio chato para essas coisas, né? Mas se escapou alguma coisinha, eu acho que foi pouca aí, né? Entendeu? Mas eu queria brevemente, assim, discutir algumas coisas em respeito aos membros da banca, muito rápidas, né? E a quem está nos assistindo também, aí cerca de 30, 40 pessoas que estão nos acompanhando aqui, né? Eu começo primeiro com uma pergunta do Otton, né? Onde a consciência de leitor dele o levou a isolar alguma coisa dentro do trabalho para destacar e falar sobre isso, etc., né? Que é essa questão da escolarização da literatura. Sem dúvida que você tem essa questão da especificidade da literatura, né? Que pede uma leitura menos controlada, né? Ou não controlada, né? E mesma ela é incontrolável enquanto criação, né? E de tudo que eu já li sobre isso, incluindo a tese do Otton e a própria reflexão agora da Paula, né? É que ela sofre, na verdade, né, um abalo nessa sua natureza quando colocada na escola, né, seja para motivação, né? A Marisa Lajolo tem uma reflexão chamada O Texto Não é Pretexto, né, que ela vai falar sobre todos os motivos da leitura na escola, né? Quer dizer, aquisição de vocabulário, as características da história literária, certo? A inculcação de valores e por aí vai, né? Mas ela perde, na verdade, ela é chacoalhada, na verdade, nessa intenção primeira que ela teria, né? De eu pegar um texto, certo? Um livro, né? E vivenciar, me aventurar na leitura desse livro e sair, colocar minha fantasia em movimento, né, e sair com algumas impressões, né, sobre isso, e ter a liberdade de escolha, de autonomia dos autores que eu gosto e de outros que eu não gosto, né, tá? Agora, o problema, né, que ficou evidenciado aí na literatura, motivos, né,
que ela cumpre dois motivos principais aí, na dissertação da Paula, né? O motivo que é o estudo da história da literatura, né? E que é uma história muito normativa, uma história muito, sabe, assim, de movimentos literários, como se não tivesse outra possibilidade de ver essa história, né? Quer dizer, é uma história esquelética, né? Uma história de uma ossatura de literatura que vem sendo repetida há tempos, desde que a escola brasileira é escola, se fala a mesma coisa, né? O movimento começa lá atrás, sei lá, no naturalismo, vem para o realismo, vai para o romantismo, então você tem essa sequência de movimentos, né, que são negócios seccionados. E pior, né? Quer dizer, quando você diz assim, preparar o aluno para o vestibular, é que o vestibular também vem repetindo essa mesma baboseira há muito tempo. Tá? Eu até fiz uma pergunta aqui, mas será que não é possível mudar o vestibular também? Entendeu? Quer dizer, e quem faz este vestibular? Quem que faz o vestibular? Quem que faz as perguntas do Enem? Quem que faz as perguntas das outras instituições que fazem vestibular, né? No que se baseia para fazer isso? Será que ele não vê? Porque essa crítica não é tão nova assim que nós estamos fazendo, né? Quer dizer, eu tenho lido muitas coisas daí, quer dizer, essa metamorfose reducionista que a literatura sofre ao passar pela escola, ela vem sendo cobrada a mesma coisa por um vestibular, que você também não sabe nada dele. Por que se dá múltipla escolha? Qual é a qualidade dessas questões? Será que tem análise, pesquisas sobre a acuidade, a objetividade dessas questões? Será que ela discrimina entre os alunos que sabem e que não sabem, sabe? Então, a gente pega esse vestibular e engole, né? Acabou, o vestibular é esse, né? A Unicamp, por exemplo, a nossa própria instituição, né? Eu estava entrando agora há pouco aqui no computador, né? Ela reduziu o número de obras que ela está pedindo, parece que eram 17, ela reduziu para 12, né? Tem até a lista aqui, é interessante, né? Quer dizer, há um reducionismo aí. Então, quando você, na verdade, reduz, né, o número de obras, né, você reduz, na verdade, o horizonte cultural da produção literária. Né? Quer dizer, antigamente era 30 obras, sei lá quanto era na USP, etc. Né? Mas, de repente, ela vai sendo reduzida. E o que vai sendo colocado no lugar? Acho que é interessante a gente saber, tá? Mas aí o que a gente tem que questionar são as entidades que produzem o vestibular, que fazem as questões para o vestibular, né? Você pegar numa sociedade norte-americana, por exemplo, que produzem os exames de suficiência, de proficiência, essa coisa toda, eles têm pesquisas de análises estatísticas altamente sofisticadas, né, para cumprir aquilo que o vestibular deles cumpre. Mas o nosso aqui, né, é um jogo, né, é uma rifa, na verdade, de ano para ano, né? E quando o aluno vai estudar no cursinho, etc., ele faz o simulado em cima das questões que já foram feitas no vestibular. Então, é uma reprodução, uma repetição, uma redundância, né, inócua em termos de transformação de um ensino de literatura, né, diferente. Tá? Agora, pensando ainda nesse movimento de escolarização, né, nada contra você estudar movimentos, mas você, se você quiser conciliar, não é você oportunizar momentos de fruição real do texto literário, né, no transcorrer do ensino, né? E aí, veja bem, existem propostas e propostas, né, de como se fazer isso, né? Por exemplo, ele tem o que ele chama de leitura prazer ou leitura fruição, né? Ele cria uma metodologia em cima disso, né? Que é o ler, né? Que é o ler e falar sobre o que você leu, né? Nós publicamos agora pela Leitura Crítica uma dissertação de mestrado da Marileusa Carvalho, lá de Caçador, que foi me orientando, que ela faz um trabalho sobre a pedagogia de Aidan Chambers, né, de um pedagogo inglês, escritor infantil inglês, que tem também uma pedagogia para você abordar a literatura dentro mais da sua especificidade, né, tá? E ainda, quer dizer, dentro dessa questão do papel da literatura, né,
eu sempre gosto de mencionar o texto do Eco, né? Para que serve a literatura, né? Está num dos livros dele, né? Que é o Romance, é o primeiro capítulo do livro lá. Agora o nome está me fugindo, mas eu jamais esqueço a primeira linha dessa reflexão dele. Para que serve a literatura? Certo? E ele responde, para nada. Para nada. Só que, né, no transcorrer da reflexão, né, ele vai jogando aos poucos uma antítese, né, a esse a nada, né, que ela se transforma em muita coisa. Né? E a mais bonita que eu acho que ele fala, né, é a literatura como ponte para nós entendermos o nosso fado, o nosso destino. Né? E aí ele coloca, o destino nosso é a morte. Tá? Fala em morte no Brasil nesse instante, é apedrejado. Né? Porque a morte foi tão banalizada, né? Se nem tem mais o ritual da morte. Né? Ontem eu fui aqui no fisioterapeuta meu, ele estava dizendo que meu sogro não morreu de Covid, a minha sogra, de 96 anos, estava lúcida e tal, mas tiveram que enterrar ela com Covid. Nem o ritual de despedida ela pôde ter, né? Entendeu? Então, eu acho que essa questão, né, é você, se for partir para um caminho da conciliação, e não uma briga total com esses caras que produzem o vestibular, né, você colocar a fruição de uma mais equilibrada e talvez mais intensa também. Né, tá? E ontem eu estava vendo uma live, né, do Gaudêncio Frigoto, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, foi até né? Independente das posições do Frigoto e de outros aí que a gente conhece, né, que são explicitamente colocadas, né? Mas ele lembra da educação omnilateral, né? A educação integral do ser humano. Né? E aí ele falava muito da questão estética, da nossa dimensão estética, né? Quer dizer, de um homem, como que era o Antônio Cândido, que equilibre razão e emoção. Né? O que nós estamos tendo hoje, né, dentro da sociedade brasileira? Um desequilíbrio total. Nós estamos formando uma sociedade de pessoas insensíveis. Né? Os sentimentos morrem. Até acabei de ler um livro aqui do Luiz Costa Lima, né, chamado Melancolia. Você entender o que é a melancolia dentro da literatura. Então, eu acho que é a questão dos valores humanos. Quando você é literatura, você personifica personagens. Você vive aqueles valores. Está entendendo? E aí tem, dentro da literatura do clássico, da boa literatura, vamos chamar assim, né? Os valores, você, sei lá, você incorpora esses valores, você passa a entender melhor o ser humano e a se entender melhor, né? Tá? E hoje nós estamos, na verdade, formando uma sociedade de insensíveis, né? Dado o fascismo atual que impera no Brasil, né? E uma coisa meio de louco, que está tudo revirado de cabeça para baixo. Eu não sei onde é que a gente vai desembocar, né? Veja o caso dessa menina estuprada com 10 anos, que publicizaram aí do Espírito Santo, quer dizer, uma coisa de louco que acontece aí dentro. Né? Quer dizer, você começa a pensar, peraí, está tudo invertido aqui, né? Certo? Os valores. Né? Então, eu acho que essa questão que eu gostaria de colocar, não é? Eu acho que mereceria uma reflexão grande, né, da questão da escolarização da literatura, né? Que metamorfose para negativo que acontece aí dentro, e como é que a gente pode atuar ou se não pode. Eu acho que a atuação não é só dentro da escola, é a atuação na formalização do vestibular. Né? Porque o que acontece na produção do livro didático? Um livro repete o outro passado, geralmente. Né? 2, o vestibular repete o vestibular passado. A BNCC repete o PCN passado. Vocês estão entendendo como é que é? Quer dizer, então,
É esse tipo de situação que nós vemos muito, quer dizer, tem pouca criação e pouca análise de mundo, né? Quer dizer, do mundo presente que está acontecendo aí, para a gente colocar. A Norma mesmo colocou, como é que fica a questão da digitalização no esquema? Oh, porra, mas a digitalização não está aí, né? Desde o final do milênio passado, né? E nós estamos discutindo como é que coloca a informática, né? Quer dizer, tem uma hiperficção que é importantíssima, né? A editora publicou um livro de hiperficção, entendeu? É uma coisa muito bonita pela internet, que dá para você ter fruição também, né? Fora do livro. Mas eram essas as colocações, e mais duas apenas, também, assim, mais de ordem pessoal. Eu acho que a Paula tem todas as condições para estruturar um projeto de doutorado e seguir para o seu doutorado, né? A Norma já abriu uma perspectiva, eu acho que você tem que agarrar, né? Não perder essa oportunidade. Você é uma pessoa que estuda, essa é a outra diferença, né? Tem aluno de mestrado que não estuda muito, mas você estuda, entendeu? Infelizmente, é essa a realidade que nós temos. Você é Norma, né? Você estuda bastante, né? Tem que estudar bastante, eu acho que isso é uma qualidade, né? Quizá todos os professores brasileiros não esquecessem que tem que estudar para ensinar, né? E assim, né, você e o Otton, que estão olhando, né, um objeto mais ou menos semelhante, que é a questão da leitura no ensino médio, né? E o ensino médio precisa de muita pesquisa, sabe? O ensino médio é que nem a educação infantil, o primo pobre da pesquisa brasileira, tá? Eu acho que a gente poderia pensar, talvez, numa pequena coletânea e tal, para a gente fazer a pesquisa e a proposta, entendeu? A pesquisa e a proposta. Fica o convite para vocês pensarem. No mais, eu não tenho pergunta, que todo que eu tinha já fiz, né? Nós já discutimos. Eu só queria saber se você tem alguma coisa a falar, Paula, antes de nós entrarmos para a confabulação íntima. Eu acho que é por aí mesmo, professora. Eu acredito que oportunizar momentos de fruição é o que falta, né? Porque não tem como ser somente o ensino voltado ao objetivismo, assim como a gente não pode esquecer que precisa disso também, né? Apesar da literatura não servir, como disse o Humberto Eco, para nada, na nossa sociedade ela serve sim. A gente atribuiu nem que seja para passar no vestibular, mas tem o utilitarismo aí, né? E a gente tem também que contemplar isso, mas eu também concordo, eu acho que como também eu uso no meu trabalho, né, o Barthes, outras pessoas, né, outros estudiosos que defendem a fruição, né, defendem a imaginação, eu acho que é isso que a gente tem que bater na tecla também, que também isso deve ser oportunizado na escola, né? Além do mais, eu acho que além disso, eu gostaria de agradecer novamente, né, os elogios dos três aqui da banca e também o pessoal que está assistindo, que tem bastante gente assistindo, espero que tenha sido interessante a todos, né, e acho que é isso, né, eu saio agora da sala e depois da confabularização de vocês, alguém me manda uma mensagem no WhatsApp para que eu volte. Minha mensagem, eu estou com o teu endereço no WhatsApp, tá? E a avaliação, tá? Eu já me comunico para você reentrar na sala, tá bom? Ok, Bye. Saindo então, bye. Mas nós, membros desta banca, membros titulares desta banca, não é? Analisando o trabalho e depois as respostas desta defesa pública, né? Consideramos o trabalho aprovado, né? Paula Crepaldi campeão, com a dissertação Motivos para a Leitura no Ensino Médio, os Desafios do Trabalho com Literatura, foi aprovado, né? Então, nós já estamos outorgando, né, depois da ata assinada, essa coisa toda, o título de mestre em educação a Paula Crepaldi campeão. Dou a palavra a ela para alguma consideração que quiser fazer antes de fecharmos a sessão.
Agradeço, né? Opa, pode falar. Eu queria só lembrar que não tem parecer, né, Ezequiel? Quando o trabalho apresenta uma qualidade significativa, né, como foi o seu caso, a banca não emite um parecer. O parecer é feito só o contrário, né? Quando o trabalho apresenta problemas. Então, a banca realça isso. Acho que é bom, porque como tem público, e também, assim, nosso programa, a definição, a avaliação é só aprovado ou não aprovado. Não tem também com louvor, com distinção, porque nosso programa não excluiu essa qualificação, né? Essas outras qualificações. Então, é aprovado com louvor, mas não está inscrito na ata. Né, Ezequiel? Não é isso? Isso, então vamos passar a palavra à Paula para as suas considerações antes de encerrarmos esta sessão. A única consideração é simples, né? Agradeço o título concedido e, mais do que isso, o reconhecimento pelo trabalho feito, né? O movimento de escrever nunca é simples, nunca é fácil, né? Eu acho que quando se tem o resultado final, né, a dissertação, no caso, aquele calhamaço, parece que foi numa sentada só, né? Que de uma vez baixou a inspiração e como já diriam os gregos, né, como a professora Norma citou antes, as musas, né, vieram sussurrar no meu ouvido, mas não foi bem assim, né, foi um trabalho árduo e que realmente demandou muito estudo, muita leitura, e fico feliz, né, que pôde ser socializado com tantas pessoas, né, apesar de ser uma defensora da educação olho no olho, sem intermédio, né, da tecnologia, pelo menos eu fico feliz que muitas pessoas puderam acompanhar, né, essa defesa e que, quem sabe, tem algum interesse pelo trabalho, e quando ele estiver disponível nas plataformas da universidade, possam ler. E eu acho que é isso que eu tenho para dizer. Bom, com essas palavras, então, nós estamos encerrando essa sessão de defesa de mestrado. Novamente, do fundo do coração, a Norma Sandra de Almeida Ferreira, que é colega da faculdade, colega do peito também aqui de casa, o Otton, professor Otton Magno, ex-estudante da Unicamp, agora um doutor, com várias pesquisas, né, inclusive entrando um pouco mais nessa questão da leitura no ensino médio. Eu tenho só a enaltecer esse trabalho e reforçar a necessidade de nós termos mais evidências de pesquisa para podermos tomarmos decisões sobre esse primo pobre da educação brasileira, que é o ensino médio, né? E também, a semana passada, participando de uma sessão, incentivei também mais pesquisas sobre a educação infantil. Nós temos até um número razoável sobre o ensino fundamental, 1 e 2, mas sobre o ensino médio nós estamos, assim, patinando em termos de pesquisa. São áreas, né, que precisam muito da investigação. Quero agradecer também ao Leandro Barbosa Sobrinho pelo backup, pela infraestrutura, pelas sessões organizando agora. Nós entramos em testes aí programados por ele, com horários, com agendas, mostrou todo o potencial desta ferramenta que é o Google Meet, não é? E com isso nós não tivemos nenhum transtorno, né? Ele está acompanhando também, embora não apareça, né? Está em off, mas suportando essa transmissão, né? Live para o YouTube, e a gravação que certamente será feita posteriormente para ser publicada. Muito obrigado a todos. Obrigado, Norma. Obrigado, Otton. Parabéns, Paula, do fundo do coração também, pela sua de hoje, e já ficando o incentivo, não é, para que você mantenha o pique e continue os seus estudos em nível de doutorado agora. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Parabéns, tchau, Paula. Tchau, Otto. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, professora Norma. Tchau, Ezequiel. Tchau, Otto. Tchau, Norma. Otto. Beijo.